A gente teve um período de muitas chuvas no começo deste ano. E será que essas chuvas e também o calor intenso ajudaram ou prejudicaram as culturas de verão? Quem vai nos dar o panorama é o engenheiro agrônomo da Emater, Ilvandro Barreto de Mello. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Ilvandro, quais são as principais culturas aqui da nossa região e qual o quadro de desenvolvimento que elas se encontram agora em fevereiro? Na safra de verão, nós encontramos, em termos da agricultura regional, a soja, o milho e o feijão como as principais culturas agrícolas. Mas é importante salientar também que o desenvolvimento da pecuária na região ele é um desenvolvimento significativo, tanto pecuária de corte quanto pecuária de leite, e para isso tem as pastagens, que também sofrem influência com relação ao clima. Agora a gente pode falar de um modo geral que o tempo pode ter interferido, terá prejuízos ou está contribuindo então com essas culturas? Dá para se dizer que no início da semeadura, tanto da soja quanto do milho, ele foi bem mais preocupante, principalmente com relação à soja, porque tivemos na época muitas lavouras que precisaram ser replantadas. Então o cenário naquele período ele era um cenário bastante pessimista. No entanto, a partir do desenvolvimento tanto da soja quanto do milho, houve um desenvolvimento melhor. E nesse melhor desenvolvimento podemos até chegar à conclusão que estamos dentro de uma safra com normalidade. É evidente que essa diferenciação, essa variação tanto de temperatura alta, a temperatura baixa, muita chuva, pouca chuva, a cultura tem uma dificuldade para se aclimatar e produzir adequadamente. Mas pela perspectiva que temos no estado do Rio Grande do Sul e na região, dá para se dizer que estamos dentro de uma normalidade e a produtividade ela segue aqueles números previstos que tinham sido colocados no momento da semeadura. Qual é a área plantada neste ano e a expectativa então de safra? Rio Grande do Sul, em termos de soja, ao redor de 5.200 milhões de hectares. Aqui na região, principalmente de trabalho da Emater, do Regional de Passo Fundo, são 42 municípios, é uma área de 600 mil hectares. Há um universo aí de 17 mil propriedades trabalhando a cultura da soja. O milho, ao redor de 1 milhão de hectares no Rio Grande do Sul, são 73 mil hectares na nossa região, nesses 42 municípios, e um universo aí de 9 mil propriedades trabalhando com a cultura do milho. O feijão, aí ao redor de 370 hectares, ao redor de 200 propriedades. O feijão ele é muito característico, peculiar, principalmente na região das margens do Rio Uruguai. Ele é uma cultura bastante localizada, diferente da soja, diferente do milho, que são culturas que já têm uma abrangência maior em termos de expansão geográfica. Se o tempo continuar assim, tem um período em que pode se determinar ou que pode mudar essa expectativa aí da safra? Pensando em milho, o milho que hoje está sendo aproveitado na região em termos de colheita é o milho para silagem, então ele não sofreu tantos problemas, está tendo um bom rendimento. Mas o milho para grão ele pode ainda sofrer em função de uma falta de uma escassez de chuva. Com relação à soja, até pela essa questão do replantio que foi preciso ser feito, nós temos a soja hoje em desenvolvimento vegetativo, soja na fase de floração e soja na formação de grãos. Então ela ainda está dependente e há necessidade de termos uma possibilidade de um clima ocorrer adequado para que essa produtividade se confirme. Qualquer problema que tenhamos em termos assim de redução de chuva, principalmente, isso pode reduzir drasticamente a cultura da soja. Mas dentro da normalidade que se apresenta no presente, é possível sermos otimistas, principalmente com relação àquele diagnóstico feito lá no início da semeadura, no sentido de que teremos ainda uma safra normal, já também aproveitando essa questão de várias safras normais que nós tivemos. Então, se avizinha aí mais uma safra com potencial de produção. Tá certo. Te agradeço pela participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigado.